Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Diz o seguinte, preste atenção na leitura. Diz o seguinte: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja
o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem outro Deus, senão o seu Deus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Senhor, a tua palavra, ela foi escrita, Senhor, para nos orientar, para nos mostrar como o Senhor age, como o Senhor pensa, como o Senhor se manifesta nas nossas vidas. E nós nos sentimos felizes, Senhor, de poder ler textos como esse, que enchem o nosso coração de fé, que transformam a nossa vida, que fazem, Senhor, que a nossa fé, ela seja aumentada. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, nessa noite de uma forma muito especial. Ó Deus, que o Senhor esteja falando ao meu coração, me usando como um canal teu, para que eu possa transmitir a tua palavra. Ó Deus, estou à tua disposição, e lhe peço, ó Pai, a tua sabedoria, a tua unção sobre a minha vida. Peço também sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, todos possam ter entendimento da tua palavra, e ninguém saia desse lugar sem ser abençoado pela tua palavra. Nós pedimos isso na certeza que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor é um Deus presente, que pode vir o temporal, mas ele vai passar em nome de Jesus. Ó Pai, nós acreditamos que o Senhor está aqui para se manifestar, mais do que falar ao nosso coração, ó Deus. Por isso, cerca esse lugar com os teus anjos, transforma, Senhor, as situações, pois eu te peço isso no nome maravilhoso e grandioso de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Esse texto é um texto muito conhecido. Aqueles que cresceram desde criança na igreja, desde criança ouvem falar desse texto, porque é um texto que tem muitas lições a nos ensinar. Quanta coisa maravilhosa Deus fala ao nosso coração através desse texto tão grandioso. E o texto nos diz de um momento muito difícil na vida desses três homens de Deus, três homens que, assim como Daniel, serviram a Deus, escolheram não servir a outros deuses. E nós não sabemos o porquê que Daniel não está aqui nesse momento. Talvez estivesse em outra cidade, governando em outro local, e nós vemos aqui, de repente, o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro enorme, grandiosa, e determinou que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua de ouro. Assim que todos os instrumentos tocassem, eles deveriam se prostrar. E nós vemos claramente no texto que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram. E automaticamente alguns invejosos, algumas pessoas que viram que eles eram pessoas destacadas no reino de Nabucodonosor, eles o acusam. E de repente Nabucodonosor fica furioso porque uma ordem dele não tinha sido cumprida pelos seus súditos. E nós vemos e lemos aqui agora que Nabucodonosor dá uma ordem para que eles fossem lançados na fornalha. E nós sabemos que isso era uma forma de morte terrível, né? Que os babilônicos tinham, de lançar as pessoas na fornalha para serem queimadas vivas, lançava as pessoas vivas para serem queimadas. E o texto nos mostra uma coisa maravilhosa que aconteceu com eles, de uma forma miraculosa Deus os livra. E eu queria nessa noite falar um pouco sobre as provações que a gente passa, as fornalhas que a gente passa. Muitas vezes a gente está passando por uma tribulação, uma situação difícil, muitas vezes da nossa família, muitas vezes financeira, muitas vezes de uma enfermidade, e o nosso coração, ele começa a arguir a Deus: por que, Deus, que eu estou passando
por essa tribulação. E eu sei que, sem exceção, todos nós aqui já fizemos essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta para Deus inúmeras vezes: por que, Deus? Mas certamente não é por quê, é para quê deveria ser a nossa pergunta. Porque Deus, ele tem um propósito. A fornalha, ela tem um propósito. Para que serve a fornalha na nossa vida? Para que servem as provações na nossa vida? Elas fizeram uma coisa maravilhosa na vida desses 3 homens. Eram 3 homens de Deus, 3 homens que se voltaram para Deus, 3 servos de Deus. Eu não estou falando de provação de quem não serve a Deus, porque quando a gente está em pecado, as provações vêm mesmo, porque nós estamos em pecado. Mas quando você está servindo a Deus, está fazendo as coisas muitas vezes certas, aí esse questionamento vem ao nosso coração de uma forma muito mais intensa. Aí nós começamos: Deus, para que eu tenho que passar por essa situação, por essa tribulação? E agora nós temos uma convicção no nosso coração, que Jesus Cristo, ele nunca nos enganou. Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Isso é claro na palavra de Deus. O salmista diz de forma clara também: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós acreditamos que a fornalha, ela tem um propósito na nossa vida. E eu queria falar nessa noite de alguns aspectos para que serve a fornalha. E quando eu estiver falando a fornalha, você entenda muito bem essa provação que você está passando. E eu acredito que muitos aqui estão passando. Uns por uma provação muito grande, outros por provações menores. E alguns talvez estejam num momento de paz na sua vida. Alguns, poucos, estejam um tempo de calmaria na sua vida. Mas a provação vem. Isso aí, não tenha dúvida disso. E nós temos que passar por ela. E por isso nós precisamos estudar temas como esse, para a gente entender para que serve, por que eu estou passando por isso, para que. E às vezes nós estamos passando por provações porque nós desobedecemos alguma coisa na palavra de Deus, mas algumas vezes não, porque elas são da vida. Aqui eles estavam passando não por desobediência à palavra de Deus, mas situações da vida, pessoas que nos colocam em determinadas situações, e nós precisamos aprender claramente sobre isso. E eu vou falar sobre isso nessa noite. E a primeira coisa que eu quero falar para que serve a fornalha, é porque na fornalha é que nós vemos quem serve e quem não serve a Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você serve a Deus de verdade? É na fornalha, gente, que a gente vê quem serve e quem não serve a Deus de verdade. É a grande verdade bíblica que nós vemos aqui. Esses 3 homens, eles saem da fornalha, ninguém tinha dúvida, mas se eles serviam ou não serviam a Deus. Às vezes, para a gente pecar nessa vida, ou para a gente desobedecer a palavra de Deus em alguma situação, nós temos milhares de desculpas, e eles poderiam dar milhares de desculpas aqui, para não ir para a fornalha. Milhares de desculpas. Eles poderiam se dobrar diante daquela estátua e ter algumas desculpas: nós vamos ajoelhar, mas nós não vamos adorar, vamos ajoelhar, porque o rei está mandando. Eles poderiam dizer: o rei nos colocou numa situação de destaque no reino, e nós vamos desobedecer o rei, ele é o rei. E muitas vezes nós fazemos assim, da mesma forma. Nós começamos a dar desculpas para não ir passar pelas situações adversas, para não enfrentar as provações, algumas provações que são colocadas sobre as nossas vidas, e nós temos que pensar sobre isso, se nós temos dado desculpa, ou nós temos falado: olha, nós vamos enfrentar essa situação.
Eles poderiam dar outras desculpas. Por exemplo, estamos numa terra estrangeira, nós estamos longe de tudo da nossa terra, esses são os costumes desse reino, e assim muitos dão desculpas. Nós estamos nessa escola, é assim mesmo, o meu trabalho, meu patrão exige que eu faça isso, que eu me corrompa, que eu faça as coisas erradas, eu tenho que obedecer, ele, afinal de contas é o meu patrão, eu vou perder meu emprego, como é que vai ficar a situação da minha família? E nós começamos assim como eles poderiam dar inúmeras desculpas. Eu citei algumas aqui, mas eles poderiam falar coisas que a gente passa na nossa cabeça e nós começamos a dar desculpa. Mas aqui nós vemos diferente. No versículo 17 e no versículo 18, eles dizem o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eles falam? Olha aqui, o negócio é o seguinte, rei. Eu sei, nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele pode nos livrar, nós já temos experimentado isso, Ele pode. Agora, fica sabendo, rei, que se Ele não nos livrar, nós preferimos morrer, nós vamos para a fornalha, nós vamos para a provação, nós enfrentamos qualquer situação, mas nós não vamos deixar de adorar o único e verdadeiro Deus, nós não vamos adorar nenhuma estátua de ouro. Fica sabendo, Deus, que na lei do nosso Deus, nós só temos um único e verdadeiro Deus a quem devemos obedecer, e se Ele quiser, Ele pode nos livrar, se não, nós preferimos morrer do que pecar contra o nosso Deus. É na fornalha, quando nós vamos enfrentar as fornalhas, as situações adversas, as situações que nós somos colocados em encruzilhadas, né? Onde as pessoas falam: olha, você faz isso, ou você vai perder. Aí você fala: eu prefiro perder, mas eu não vou deixar de servir o meu Deus. É na fornalha, são nas situações adversas, são quando as situações estão mais difíceis. Às vezes a situação financeira está difícil, surge uma oportunidade, mas aquela oportunidade é errada, é errado, não condiz com a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus, e eu automaticamente falar: a situação está difícil, Deus, às vezes é Deus que está dando oportunidade, você sabe que não é Deus que está dando, porque vai contra a palavra de Deus, Deus não pode ir contra a sua palavra. É nas situações adversas dessa vida que nós vemos quem serve e quem não serve a Deus, e mais importante do que nós vermos, é Deus que tudo vê. Deus conhece o nosso coração, Ele olha para a nossa vida. Muitas vezes nós podemos fazer escondido de todos, mas o Deus que tudo vê está olhando para a nossa vida. E como tem sido as nossas atitudes? Nós temos preferido perder, entre aspas, porque ninguém perde por servir a Deus. Perder, a princípio, mas ganhar com o nosso Deus. Aqui eu fico imaginando, quando esses 3 homens chegam diante do rei e falam essas palavras, Deus no seu trono, olhando para a vida deles, e eles dão essa resposta para o rei todo-poderoso que era Nabucodonosor, Senhor de toda a terra, tinha autoridade para fazer qualquer coisa com a vida deles. E Deus olha, e certamente
fica muito feliz com a vida deles. Toda vez que nós preferimos servir a Deus, mesmo que tenhamos que passar pelas fornalhas da vida, pelas situações adversas da vida, nós falamos: não, eu fico com Deus, eu perco aqui, mas eu ganho com Deus. Deus, seu trono, olha para a gente e sorri, e aplaude, e fala: muito bem. E um dia nós vamos ouvir, porque Jesus Cristo mesmo falou: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O dia mais lindo que nós teremos, o dia em que estaremos face a face com o nosso Deus. Mas enquanto estamos nessa terra, nós temos que escolher a quem queremos servir de verdade. Nós temos vivido tempos muito difíceis nessa terra, onde os cristãos estão num sincretismo religioso. Vale qualquer coisa para ganhar. Os cristãos estão se afastando da palavra e misturando com conceitos de filosofia, de falsas religiões, e estão indo por caminhos que não são os caminhos de Deus. E Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que tem coragem de dizer não quando vêm as situações adversas e fazem com que nós passemos muitas vezes por provações. Então é na fornalha, gente, é na fornalha mesmo que nós vemos quem serve e quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus, na hora da fornalha, ele dá um jeito de sair fora. Ele fala: não, isso não dá para mim não, isso está pesado demais. Agora, quem serve a Deus de verdade, enfrenta qualquer fornalha com a cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Segundo, é na fornalha também que nós sentimos verdadeiramente a presença de Deus. Olha o que diz lá no versículo 24 e 25. Então o rei se levantou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando pelo fogo. Olha que experiência maravilhosa. Quando nós passamos pelas provações, são os momentos, vamos ser sinceros aqui, são os momentos que nós mais, aqueles que servem a Deus de verdade, se aproximam de Deus, que têm experiências maravilhosas com Deus. São nos momentos de maiores provações da nossa vida que nós vemos o agir de Deus na nossa vida, o 4º homem, que é Jesus Cristo, muito próximo, agindo pela nossa causa. São nesses momentos é que nós temos experiências que marcam a história da nossa vida. São nesses momentos que nós vemos realmente, Deus agir pelas nossas causas. Momentos como o da fornalha. Eles foram lançados na fornalha. De repente Nabucodonosor observa: nós não lançamos, foi 3 homens, porque tem 4 lá dentro, e eles estão passeando pelo fogo. E o texto nos diz que, no versículo 27, que o corpo desses homens, não foram chamuscados, os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo eles tinham sobre a vida deles. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do sobrenatural. Porque Deus, nos momentos de provações mais difíceis da nossa vida, Ele se aproxima e nos carrega muitas vezes no colo. Nos momentos mais difíceis, Ele nos cerca para que o fogo não venha nos queimar. São nos momentos mais difíceis que vêm as águas e Ele não deixa que as águas venham nos submergir. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor mesmo diz isso. Foram nos momentos mais difíceis na vida do povo de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus,
que eles tiveram as maiores experiências da sua vida. Foi nos momentos que o povo de Deus, ao sair do Egito, quando eles estavam saindo do Egito ali, eram escravos no Egito, e eles estavam saindo, e eles se viram cercados, não havia solução para eles, o exército de Faraó já vinha, eles tinham o Mar Vermelho, pântanos ao seu redor, era uma situação onde eles não tinham saída, mas quando não há saída, Deus é a nossa saída, e Ele fez isso, Ele fez com que o Mar Vermelho se abrisse. Vocês ficam imaginando, o Mar Vermelho se abrindo na frente deles, é num momento de provação, gente, que a gente tem as melhores e maiores experiências da nossa vida. Você vê o agir de Deus sobre a nossa vida, é assim que Deus faz. Josafá, quando ele estava cercado por um exército, um enorme exército, ele não tinha condições de batalhar contra aquele exército. De repente, ele tem a palavra do Senhor que era para ele ir em diante, que é para enfrentar o exército, e ele coloca o ministério de louvor na frente, louvando a Deus. De repente os inimigos, eles se matam, e Josafá chega lá naquele vale, e vê todos os inimigos mortos, e os despojos ali, dos inimigos, e aquele local se chamou o Vale da Bênção, o Vale da Bênção, tamanho a vitória que Deus deu a eles. Nos momentos mais difíceis, é que Deus faz e opera os maiores milagres na nossa vida, que nós vemos Jesus conosco no meio da fornalha. Foi no momento mais difícil de Maria e Marta, que apareceu Jesus. Seu irmão tinha morrido, Lázaro, e elas ficaram sós, e de repente Jesus chega, não atrasado, como eles achavam, mas ele chegou no momento certo. 4 dias já Lázaro estava morto, já cheirava mal, o texto nos diz lá, em João 11, que cheirava mal, ou seja, não tinha nenhuma solução, não havia solução, elas só queriam o consolo de Jesus. Mas no momento mais difícil da vida daquelas mulheres, elas viram um milagre espetacular, um milagre sensacional, um milagre que marcou, porque todos vinham de todos os cantos para ouvir a história de Lázaro que tinha ressuscitado, que já cheirava mal. São nos momentos de maior dificuldade, se você serve a Deus, é que você vê Jesus Cristo dizendo: Lázaro, vem para fora. Jesus faz um milagre na nossa vida. Nos milagres, nos momentos difíceis, é que Deus age. Quando existia um povo que seguia Jesus Cristo, estava atrás de Jesus no deserto, e estavam famintos, e Jesus Cristo ordena aos seus discípulos, dá pão para eles, e os discípulos falam: mas não tem pão, nem se a gente não tem dinheiro nem pão, como é que nós vamos fazer? Tudo está longe. Descobriram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus Cristo ora, multiplica aqueles pães e aqueles peixes, todas as pessoas são alimentadas, mais de 5.000 homens, calcula-se 12.000 pessoas, e ainda a sobra. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando você não vê solução, quando você acha que acabou, entra Jesus na nossa história, o 4º homem, e muda a nossa história. É assim que Jesus Cristo faz, é assim que Jesus Cristo quer fazer na nossa vida. Nos momentos, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o 4º homem, ele está aqui nesta noite, para nos abençoar, para fazer milagres, para fazer o sobrenatural na nossa vida, para fazer muito mais que nós estamos pedindo ou pensando. Eles queriam ser alimentados só naquele deserto,
de repente eles comem, se fartam e ainda sobra. É assim que Deus faz na nossa vida. Nos momentos mais difíceis, você pode ter certeza que Jesus Cristo vai agir, porque a palavra de Deus nos diz, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não estava ali só com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ao longo da história, mais tarde ele estava ali, com Daniel na cova dos leões, e mais tarde, com outros, e até chegar em nós, e Ele está conosco, e estará conosco até o final dos séculos. Nosso Deus é um Deus presente, Emanuel, Deus conosco, e Ele está aqui conosco para nos abençoar. Lá em Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 5 e 6, diz o seguinte: porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nós acreditamos na palavra de Deus. Falar sem base na palavra de Deus é só falar, mas falar quando nós usamos a palavra de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, é poder nas nossas vidas, é transformação de situações, é provações que serão vencidas no nome de Jesus, porque Ele nos prometeu que estaria conosco, estaria nos ajudando todos os dias da nossa vida. Nós acreditamos nisso. E terceiro, para que serve a fornalha? Porque na fornalha há libertação. Na fornalha há libertação. No versículo 27, diz o seguinte: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no exército, que atassem em cordas a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Aquelas cordas que amarraram aqueles 3 homens, elas eram um símbolo do que o mundo faz com a gente. O mundo quer nos acorrentar, nos aprisionar, e Deus quer nos libertar. Deus quer nos libertar dos vícios, Deus quer nos libertar do mau gênio, Deus quer nos libertar de alguns costumes que nós temos durante a vida, e muitas vezes nós somos libertos apenas pela palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra nos liberta, mas algumas situações nós insistimos e nos agarramos em determinadas coisas. Às vezes um jeito de ser, um temperamento, e às vezes a gente passa pela fornalha, porque Deus quer nos libertar dessas cordas que o mundo, simbolizado por Nabucodonosor, quer fazer com a gente. Às vezes alguns vícios, nós insistimos, não, isso não tem problema, não tem importância, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer nos libertar, e você muitas vezes insiste com isso, e vai passar pela provação, porque Jesus te ama, Ele tem planos na sua vida, e às vezes alguns costumes, alguns hábitos, alguns modos de viver nessa terra, que você sabe que não agrada a Deus, e você continua insistindo com isso. Saiba você, que às vezes você vai ter que passar pela fornalha para ser liberto, no nome de Jesus, porque Deus, Ele nos chama para nós sermos totalmente libertos e livres daquilo que muitas vezes tem nos aprisionado. Tem gente que insiste em dizer: ah não, eu nasci assim, já tem 30 anos que eu faço isso, esse é um jeito, é o meu jeito, é o meu temperamento, e não quer se libertar. Mas saiba você, que por amor a você,
Deus vai te colocar na fornalha para ser liberto, no nome de Jesus. Tem gente que só se aproxima de Deus quando vem a provação. Não era o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram servos de Deus, mas certamente eles tinham coisas que precisariam de libertação na sua vida. E naquele dia, eles foram totalmente libertos, porque daí em diante, eles puderam servir a Deus de todo o seu coração, com liberdade, porque o próprio Nabucodonosor, no versículo 28, ele diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse, olha que libertação que eles tiveram para poder adorar a Deus: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Esses homens, eles trouxeram, por ser servo do Deus Altíssimo, uma libertação, não só para a vida deles, mas para todo o povo judeu, porque desse dia em diante, Nabucodonosor não dá mais nenhuma ordem para que os povo judeu adorasse a estátua de ouro ou qualquer um outro Deus, em função da coragem e, acima de tudo, da fidelidade desses três homens. Olha, através da nossa fidelidade a Deus, da nossa coragem de enfrentar o mundo, de falar não para o mundo, vai haver libertação não só para as nossas vidas, mas para as vidas que estão ao nosso redor, porque Deus vai fazer isso em nome de Jesus, porque eles verão que vale a pena servir a Deus, e não servir mais ou menos. Deus, Ele está cansado de servos mais ou menos. Lá em Apocalipse, Deus se manifesta de uma forma tão clara para uma das igrejas de Apocalipse, e fala que ele estava com desejo de vomitar aquela igreja da sua boca, estava com vontade de vomitar. Por quê? Eles não eram quentes e nem eram frios, eram mornos, eram gente que um pé servindo a Deus, outro pé servindo ao diabo, fazendo as coisas que o diabo orienta a fazer, e às vezes servindo a Deus. Nós temos que tomar a decisão na nossa vida, a quem queremos servir de verdade, porque se queremos servir a Deus de verdade, pode vir a maior das provações, pode vir a pior situação que temos que enfrentar, mas nós vamos falar: olha, fica sabendo, ó Rei, Deus pode nos livrar, e nós sabemos que Ele tem poder para nos livrar. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma situações, Ele faz milagres na nossa vida. Tudo isso é fácil para Deus, mas se não, fica sabendo, ó Rei, nós preferimos morrer do que não servir a Deus de verdade. Então nós precisamos entender, a fornalha, ela tem seus objetivos, ela tem as suas funções, e talvez você esteja passando por uma fornalha, mas você pode ter certeza, Deus tem um para quê, um propósito nisso aí, para ver se você serve ou não serve a Deus de verdade, para que você tenha experiências maravilhosas com Deus, e também para libertar daquilo que tem às vezes nos prendido, que tem muitas vezes desagradado ao nosso Deus. E Deus,
Ele vai fazer isso no nome de Jesus. Tem uma historiazinha que diz o seguinte: certa vez, Theodore Park, ele viveu entre 1810 e 1860, descreveu uma tempestade no fim de primavera. Estava tudo escuro, exceto onde o relâmpago cortava o céu. O vento sibilava e as águas caíam de forma diluviais. Que devastação! Mas não demorou muito, os relâmpagos cessaram, os raios silenciaram, a chuva parou, as nuvens se foram com o vento, e apareceu o arco-íris. Então, durante várias semanas, os campos ficaram cobertos de flores, e por todo o verão, a grama esteve mais verde, os ribeiros mais cheios, e as árvores mais frondosas. Tudo porque a tempestade havia passado por ali. Muitas vezes a tempestade passa na nossa vida, como descrito aqui. Vem a provação de forma que nós achamos que não vamos suportar. Mas, com certeza, depois da tempestade virá um arco-íris, que é símbolo da aliança de Deus com o homem, que não destruiria mais a terra com o dilúvio. E depois disso, da tempestade, você pode ter certeza que Deus vai fazer algo novo e especial na sua vida, no nome de Jesus. É assim que Deus faz. Deus não dá provações na nossa vida apenas porque Ele é sarcástico. Ele fala, nossa, Ele vai ver comigo. Deus tem propósitos. Nós passarmos pelas fornalhas, de nós vivermos situações que são verdadeiras tempestades da nossa vida, mas que no final vai se transformar em uma grande bênção. A vida de Sadraque, Mesaque e Abednego podia parecer uma grande tempestade, a fornalha, mas depois se tornou em uma grande vitória para a honra e glória e exaltação do nome do nosso Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria orar com você. Eu não sei se você tem passado por uma provação, uma fornalha, uma tempestade, chame o nome que quiser. Mas eu tenho convicção que a tempestade vai passar na sua vida em nome de Jesus. Toda fornalha passa. Se você está passando por uma tribulação, algo que está te angustiando, está difícil, você não vê solução, você pode ter certeza que Deus tem a solução, e Ele está trabalhando na sua vida, e Ele pode te livrar da fornalha. O quarto homem está aqui nessa noite, é Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada por você, posso orar, porque a palavra de Deus me ordena a orar, mas eu posso com certeza te dizer que a sua provação vai passar em nome de Jesus, e ela pode passar ainda nessa noite. Talvez seja uma enfermidade que está te atormentando, e Jesus, o quarto homem, pode te curar. Talvez seja um problema financeiro, e você pode acordar amanhã e Deus te dá a solução. Talvez seja um problema na sua família, um filho, um esposo, uma esposa, e Jesus Cristo é a solução para as nossas provações. E eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, você está vivendo essa tempestade, você está vivendo essa fornalha,
Deus está aqui para te libertar e transformar a sua situação. E eu quero convidar você a ficar em pé. Se Deus falou ao seu coração e falar: Senhor, essa palavra é para mim, eu tomo posse dela nessa noite, e eu tenho convicção que eu serei vitorioso em nome de Jesus. Eu serei vitoriosa em nome de Jesus, que Deus vai transformar essa situação. Olha, Deus não deixou esse texto escrito apenas para nós lermos e contarmos para as nossas crianças. É experiência de vida que nós precisamos tomar posse, e Deus certamente vai agir no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e fale com Ele: Senhor, essa provação está me incomodando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer assim como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor pode transformar agora, o Senhor pode dar palavra de ordem. Sinta Jesus Cristo ao seu lado. Ele está aqui nessa noite, assim como Ele estava ali com aqueles homens, Ele está aqui nessa noite. Deus não tem preferidos, Deus está conosco. Deus, Ele é capaz de transformar a sua vida, transformar a sua situação em nome de Jesus agora. E nós vamos orar neste momento, crendo realmente. Nós não estamos aqui apenas para mais um momento de desafio. Não, é um desafio o seu coração, para que você saia deste lugar revigorado na sua fé, abençoado, em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome, porque nós acreditamos, Senhor, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor é conosco. O Senhor estava com eles ali naquela fornalha, e o Senhor está conosco nas situações mais difíceis, Pai. Eu posso dizer isso porque eu já experimentei isso em momentos difíceis da minha vida. Senhor, ali sim eu senti ainda mais a Tua presença foi tão real. Senhor, o Teu agir foi tão bom, tão maravilhoso. O Senhor fez com que coisas que eu tinha na vida, Senhor, houvesse libertação na minha vida, ó Deus, e eu pude glorificar o Teu nome pela vitória, e eu sei que vai ser assim também na vida desses irmãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, ó Pai. Eu lhe peço agora que o Senhor transforme essa situação na vida deles, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o Deus poderoso, que essa palavra, Senhor, possa germinar, Senhor, no coração de cada um deles, e que possa transformar, ó Deus, pelo Teu poder. Nós acreditamos no Deus do sobrenatural, no Deus que vai além, Senhor, dessas coisas, Senhor, que nós podemos ver aqui e agora, Deus. O Senhor está neste lugar, e o Senhor está em todo lugar. Vá à frente dos Teus servos, ó Pai, operando as Tuas maravilhas, operando os Teus milagres, e que todos, Senhor, que estão aqui de pé, crendo, possam testemunhar, assim como aqueles homens puderam testemunhar que só o Senhor é Deus, não há outro Deus, e até Nabucodonosor teve que testemunhar que o Senhor era Deus poderoso. Assim seja na vida desses irmãos, e que aqueles que estão ao seu redor possam ver que há um Deus poderoso, um Deus real, um Deus que faz maravilhas, um Deus que faz com que a nossa vida seja abençoada. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, eu tenho convicção que o Senhor está agindo nessas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém.